O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 6. Lei da Destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que você chama de destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres vivos. 728-A. Deus teria dado aos seres vivos um instinto de destruição com alguma finalidade? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentar, os seres vivos se destroem uns aos outros, com duplo objetivo. Primeiro, manter o equilíbrio na reprodução, que poderia se tornar excessivo. Segundo, utilizar os restos do corpo físico que sobraram após a morte. O corpo físico é destruído porque ele é um simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Somente ele sofre a destruição. O princípio inteligente, que é a parte essencial do ser pensante, é indestrutível e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa ao longo das existências. Observação: metamorfose, mudança, transformação, alteração, troca de forma. 729. Se a destruição dos seres é necessária para que aconteça sua regeneração, por que a natureza os cerca com meios de preservação e conservação? É para evitar que a destruição se dê antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Se a morte nos conduz a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, ela deveria ser mais desejada do que temida? Por que, então, o homem tem por ela um horror instintivo, que o faz ficar apreensivo? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustenta nas provas. Sem ele, o homem se entregaria ao desânimo com muito mais frequência. A voz secreta que o faz temer a morte lhe diz que ele ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. Quando um perigo o ameaça, isto é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas o homem, ingrato como é, agradece mais vezes a sua boa estrela do que ao seu Criador. 731. Por quê? Ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou também os agentes destruidores. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, os meios de conservação foram colocados ao lado dos agentes destruidores para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? A necessidade de destruição é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Ela cessa quando o estado físico e moral estão mais depurados. Nos mundos mais avançados que a Terra, as condições de existência são completamente diferentes. 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens na Terra?
A necessidade de destruição diminui no homem à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos. 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de matar os animais? Esse direito é regulado pela necessidade que o homem tem de assegurar a sua alimentação e a sua segurança. O abuso nunca foi um direito. 735. O que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Da caça, por exemplo, que tem por objetivo apenas o prazer de destruir sem utilidade. Destruir sem um objetivo útil caracteriza a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais apenas matam para satisfazer suas necessidades. Mas o homem, que é dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque, neste caso, o homem cede aos maus instintos. 736. Os povos que são excessivamente escrupulosos em relação à destruição dos animais possuem algum mérito especial? Esse sentido, embora louvável em si mesmo, torna-se abusivo quando praticado em excesso. Seu mérito é neutralizado por abusos de outros tipos. Entre esses povos, existe mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Flagelos destruidores. 737. Com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? Com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, em que cada nova existência sobe em mais um degrau rumo à perfeição? É necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para avaliar os seus resultados. Vocês julgam esses acontecimentos apenas do ponto de vista pessoal e dão a eles o nome de flagelo, em virtude do prejuízo que causam. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor e para que se realize, em alguns anos, aquilo que exigiria séculos. Ver pergunta número 744. 738. Deus não poderia empregar outros meios para melhorar a humanidade, em vez dos flagelos destruidores? Sim, e ele os emprega todos os dias, uma vez que tem dado a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Entretanto, é o próprio homem que não se aproveita desses meios para progredir. Assim, é preciso que ele seja castigado em seu orgulho e sinta sua própria fraqueza. 738-A. Mas, nesses flagelos, morre tanto o homem de bem como o homem de mal. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo físico, mas, após a morte, ele pensa de modo diferente. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século na Terra é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É apenas um ensinamento que servirá para o futuro. Os espíritos, que pré-existem e sobrevivem a tudo, constituem o mundo real. Ver pergunta número 85. São esses os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua atenção. Os corpos físicos não passam de trajes
com os quais esses espíritos aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o cenário é semelhante ao de um exército em que os soldados, durante a guerra, ficam com seus uniformes estragados, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com seus uniformes. 738b. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas, não é assim? Se você considerasse a vida como de fato ela é, e o quanto é insignificante em relação ao infinito, não lhe daria tanta importância. Essas vítimas encontrarão, em outra existência, uma grande compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem se lamentar. Comentário de Kardec. A morte pode vir por um flagelo ou por uma causa comum, mas ninguém deixará de morrer quando chegar a sua hora. A única diferença é que, em caso de flagelo, morrem um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento, de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. 739. Além dos males que causam, os flagelos destruidores têm alguma utilidade do ponto de vista físico? Certamente. Algumas vezes, eles modificam as condições de toda uma região, mas o bem que deles resulta só é percebido pelas gerações futuras. 740. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, submetendo-os às mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência e mostrar a sua paciência e resignação à vontade de Deus. Também lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se ele não estiver dominado pelo egoísmo. 741. É permitido ao homem evitar os flagelos que o afligem? Em parte, sim, mas não como geralmente se imagina. Muitos flagelos resultam da imprevidência do próprio homem. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, poderá preveni-los se souber procurar as suas causas. Mas, entre os males que afligem a humanidade, existem aqueles de caráter geral, que fazem parte da vontade de Deus, e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o impacto. Sobre esse tipo de flagelo, o homem nada pode fazer, cabendo-lhe apenas submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes, esses males são agravados pela própria negligência. Comentário de Kardec. Entre os flagelos destruidores naturais e que não dependem do homem, devem ser colocados em primeiro lugar a peste, a fome, as inundações e as intempéries que impedem a terra de produzir alimentos. Mas não tem o homem encontrado na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, na rotação das culturas, nas irrigações, no estudo das condições de higiene, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar esses desastres? Algumas regiões, que no passado foram devastadas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje? Portanto, o que não fará o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Guerras. 742.
Qual é a causa que leva o homem à guerra? A causa é a satisfação das paixões e a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. E é por isso que, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. Quando a julga necessária, sabe aliar seu modo de agir ao sentimento de humanidade. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. 744. Qual foi o objetivo de Deus em tornar a guerra necessária? Os objetivos foram a liberdade e o progresso. 744-A. Se a guerra tem por objetivo conduzir os povos à liberdade, como se explica que ela tenha, frequentemente, por objetivo e por resultado, a escravidão? A escravidão é temporária e tem por finalidade oprimir os povos, fazendo com que eles progridam mais rapidamente. 745. O que pensar daquele que provoca a guerra em benefício próprio? Este, sem dúvida, é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todas as mortes que causou. Ele responderá por todos os homens que morreram para satisfazer a sua ambição. Assassinato. 746. O assassinato é um crime aos olhos de Deus? Sim, é um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. 747. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Conforme já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato em si. Observação: todo o assassino responderá pelo crime que cometeu. A escala de culpabilidade é muito ampla e matar é sempre uma falta grave. Apenas Deus, que nos deu a vida, poderá tirá-la quando achar conveniente. Não devemos esquecer também que existem muitos meios de assassinar, principalmente os que vão matando as criaturas de forma lenta e gradual. O Livro dos Espíritos comentado, Espírito Miramês. 748. Deus desculpa o assassinato que é cometido em caso de legítima defesa? Apenas a necessidade pode desculpar o assassino. Mas, se o agredido puder defender a sua própria vida, sem atentar contra a vida do agressor, deve fazê-lo. Observação: não devemos confundir a lei de Deus com as leis dos homens, pois na lei de Deus não existe legítima defesa. Este foi um recurso criado pelo homem para atenuar seus crimes. Não existe razão alguma que sirva como justificativa para se tirar a vida de alguém. Mesmo ameaçado pelos criminosos, existem muitos meios de defesa. O correto não é revidar ao agressor. Ele está sendo instrumento da cobrança de algo que já foi realizado por nós. Não devemos nos nivelar a ele para não nos tornarmos também um agressor. A legítima defesa somente pode ser expressa em forma de amor e com Deus no coração. Não nos é permitido fazer justiça com as próprias mãos.
devemos fazer de tudo para evitar que as nossas mãos fiquem manchadas com o sangue do nosso irmão. O verdadeiro amor, ensinado por Jesus, é o caminho que devemos seguir para evitar que a justiça divina nos alcance. O Livro dos Espíritos comentado, Espírito Miramês. 749. O homem é culpado pelos assassinatos que comete durante a guerra? Não, quando ele é constrangido pela força. Mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. 750. Qual é o mais culpado aos olhos de Deus? Aquele que mata um pai ou aquele que mata uma criança? Os dois são igualmente culpados, porque todo crime é crime. 751. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sobre o ponto de vista intelectual, a morte de crianças seja um costume consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não leva necessariamente à prática do bem. O espírito que é superior em inteligência também pode ser em maldade. É aquela criatura que viveu muito sem se melhorar. Ela apenas tem conhecimento, mas não o pratica. Observação. Nos dias de hoje, sob o nome de aborto legal, a morte de crianças é permitida por lei, mesmo entre povos intelectualmente desenvolvidos. Em tempos remotos, as crianças eram sacrificadas em nome de deuses pagãos, por influência de espíritos inferiores que se utilizavam de homens distanciados do amor. Jesus, para desfazer essa prática, utilizou a criança como símbolo da doçura e do amor quando disse: "Deixem que venham a mim as criancinhas. Não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham." O Livro dos Espíritos comentado, Espírito Miramês. Crueldade. 752. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? O sentimento de crueldade é o instinto de destruição naquilo que ele tem de pior. Por quê? Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é. Ela sempre é o resultado de uma natureza má. 753. Por que a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais, e como não têm outras necessidades além de cuidar do corpo físico, cuidam apenas da conservação pessoal, sendo isso o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, com quem possuem afinidade. Eles permanecem assim até que os povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer a influência desses espíritos poucos desenvolvidos. 754. A crueldade não é o resultado da ausência do senso moral? Podemos dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não podemos dizer que ele esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É o senso moral que fará com que os homens cruéis, mais adiante, se tornem seres bons e humanos. Portanto, o senso moral existe também no homem selvagem, embora ainda não tenha se manifestado. Assim como o princípio do perfume existe no embrião da flor, que ainda não desabrochou. Comentário de Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente,
Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma faculdade cessa ou neutraliza o desenvolvimento de outras. Os instintos materiais, quando muito excitados, abafam, por assim dizer, o senso moral. Assim como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. 755. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada, às vezes, se encontrem seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram também frutos estragados. Esses frutos, se quiserem, são como selvagens, que da civilização têm apenas a aparência. São lobos perdidos em meio às ovelhas. Espíritos de um grau inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova é muito pesada, a natureza primitiva prevalece. 756. No futuro, a sociedade dos homens de bem estará livre dos malfeitores? A humanidade está em permanente progresso. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem desaparecerão pouco a pouco, assim como o grão estragado é separado do bom depois de peneirado. Eles renascerão em outros corpos físicos e, como terão mais experiência, compreenderão melhor a diferença entre o bem e o mal. O homem tem um exemplo disso nas plantas e nos animais que ele conseguiu aperfeiçoar, desenvolvendo neles novas qualidades. Somente após mais gerações é que o aperfeiçoamento se torna completo. Esse quadro é a imagem das diversas existências do homem. Duelo. 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. O duelo é um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente eram considerados como o julgamento de Deus. 758. O duelo pode ser considerado um suicídio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que vai morrer? Sim, é um suicídio. 758. E quando as chances são iguais, o duelo é um assassinato ou um suicídio? É as duas coisas. Comentário de Kardec. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista sempre é o culpado. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Segundo, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. 759. Em matéria de duelo, qual é o valor daquilo que se chama ponto de honra? Orgulho e vaidade, as duas chagas da humanidade. 759-A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente comprometida e que a recusa seria uma covardia? Isso depende dos costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito uma visão diferente. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que se repara um erro.
Comentário de Kardec. Sempre existe mais grandeza e verdadeira honra em reconhecer a culpa, quando cometemos um erro, ou em perdoar, quando a razão está do nosso lado. Mas, em todos os casos, também existe grandeza em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Pena de morte. 760. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e o seu desaparecimento representará um progresso para a humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos próprios homens. Falo de uma época que ainda está muito distante da época atual. Comentário de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos, entre os povos mais avançados, um progresso nas restrições impostas à pena de morte. Hoje em dia, a sua aplicação também está limitada à natureza dos crimes. Se compararmos as garantias com que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade com que ele é tratado, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não podemos deixar de reconhecer o caminho progressivo pelo qual a humanidade avança. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Ao eliminar da sociedade um membro perigoso, não está ele usando esse direito? Existem outros meios pelos quais o homem pode se preservar do perigo, sem precisar matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. 762. Embora possa ser banida das sociedades civilizadas, a pena de morte não terá sido uma necessidade em tempos mais atrasados? Necessidade não é o termo mais adequado. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra outra melhor. Mas, à medida que se esclarece, ele compreende mais acertadamente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que a pena de morte é aplicada não é um indício de progresso da civilização? Será que alguém pode duvidar disso? Seu espírito não se revolta ao ler a narrativa das carnificinas humanas que se faziam antigamente em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Também não eram revoltantes as torturas cruéis que sofria o condenado, e mesmo o simples acusado, para lhe arrancar, por meio de sofrimentos atrozes, a confissão de um crime que muitas vezes ele não havia cometido? Os homens que viviam naqueles tempos achavam tudo isso muito natural, e se tivessem sido juízes, teriam agido da mesma forma. Assim, o que parecia justo em uma época parece bárbaro em outra. Apenas as leis de Deus são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e continuarão a mudar até que entrem em harmonia com as leis divinas. 764. Jesus disse: quem matou com a espada, pela espada morrerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e a morte imposta ao assassino não é uma aplicação dessa pena? Cuidado! Você está equivocado a respeito dessas palavras,
assim como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vocês sofrem essa pena a cada instante, porque são punidos naquilo em que erraram, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer os seus semelhantes sofrerá, ele mesmo, o que impôs aos outros. Este é o significado das palavras de Jesus. Mas ele também não disse: perdoem os seus inimigos? E também não ensinou que devem pedir a Deus que perdoe suas ofensas conforme você mesmo tem perdoado, ou seja, na mesma proporção em que houverem perdoado? Isso deve ficar bem compreendido. Observação: pena de talião. Punição utilizada na antiguidade e que mandava impor ao infrator o mesmo mal que ele havia praticado. 765. O que pensar da pena de morte aplicada em nome de Deus? Isso é o mesmo que tomar o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que agem assim estão longe de compreender Deus e ainda têm muito a expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e aqueles que a impõem serão responsabilizados por esses assassinatos.